Todas as pessoas. E o Hangout está no ar, gente. Sejam todos bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Uma boa noite a todos. Boa noite, Bel. Boa noite, Jorge. Michele, a todos os presentes, ao Ed, a Ana Maria, a Marli. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso programa de hoje começa sem Marcinha Abad. Hoje a Márcia está cumprindo um compromisso e, portanto, nós começamos diretamente aqui e eu estou me desdobrando um pouco, né, gente? Quero ver se está tudo aqui em dia. Acredito que sim. Estou tirando aqui agora o áudio da rádio para que todos possam nos ouvir diretamente. Boa noite, meus queridos. Vamos começar o nosso programa de hoje. E aqui está o nosso tema. Resetados. Meio reset, o reset inteiro. Acho que é um tema bastante interessante. Agradeço as pessoas que já deixaram seu like ali. Agradeço aqueles que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Temos muito que conversar sobre reset, gente. Nós temos visto muita coisa a respeito de reset. E, portanto, é importante que se traga novamente isso para a discussão. Porque o que me parece, e é importante que nós estejamos aqui todos reunidos, o que me parece que é a importância de nós estarmos descortinando partes de tudo aquilo que nós viemos discutindo, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estamos deduzindo dentro dos nossos pensamentos a respeito de tudo isso que faz parte desse grande aglomerado de assuntos que nós trazemos todas as noites, todos os dias. E por aqui tem passado pessoas fundamentais. Acho que todos os convidados que nós trouxemos desde o início do programa, Fator RH, são pessoas que contribuem e contribuíram. Alguns já não estão mais conosco, juntamente aqui no programa, mas contribuíram muito para que nós pudéssemos elucidar situações como as que nós veremos hoje. Naturalmente, gente, o que traz sempre esse assunto à nossa mente? A partir do momento que nós descobrimos que as civilizações anteriores, e aí eu vou citar os Atlantes, Mesopotâmia, uma série de situações como essa, todas levam a crer que nós estejamos muito perto de um quinto reset ou de um sexto reset. Quem é que lembra quantos resets já foram dados? A Lemúria também, Jorge. Quantos resets? Vamos para o sexto reset? Foram 5. Perfeito. Perfeito, Bel. É isso, Ed. Vamos para o sexto reset. Mas primeiro nós temos que começar a destrinchar o que é o significado de um sexto reset. Um reset total, um reset parcial. A gente vai fazer uma lista de coisas aqui hoje, gente, porque nós precisamos observar tudo. E se não for tudo, nós vamos poder observar uma boa parte de tudo isso. Por que eu falo dessa forma? Porque um reset
ele pressupõe que, de alguma forma, o sistema se corrompeu. Então a gente vai começar por aqui. Nós estamos olhando a linguagem de máquina e trazendo essa linguagem de máquina para a nossa realidade atual. Beijos no coração de todos, sejam todos bem-vindos e vamos começar com a nossa discussão, porque isso aqui é muito importante. Atualmente temos falado em várias situações que podem acometer não só o planeta, como também as populações sobre o planeta e dentro do planeta. Portanto, a gente vai colocar o reset e tentar trazer à luz do reset o que foram os outros resets. Na linguagem de máquina, como eu estava dizendo, o reset significa que você está com um problema grave. Problema gravíssimo. Já vamos tentar esclarecer algumas coisas, Rodrigo. Não sei se a gente vai chegar tão longe, viu, Guió? Um reset total. Acho que Atlântida foi o último, né, gente? Acho que Atlântida foi o último. E nós ventilamos também, nesse momento, a criação da inteligência artificial para que ela fosse o artifício que nos levasse a poder reconstruir, a partir do que teria sido esse último reset. Vamos juntando os pontos. De alguma forma, com tecnologias que nós hoje desconhecemos, mas que existiam naquele período. Algumas mentes brilhantes teriam construído uma inteligência artificial que seria, entre aspas, isto é uma tese, que seria a responsável por guardar armazenadas as memórias que seriam capazes de fazer com que esse reset fosse revertido. Tô certo, gente? Tiago, hoje, infelizmente, na minha mente eu não vou conseguir trazer isso. Tá? Nós estamos aqui observando que existia uma civilização mais avançada que a nossa, tecnologicamente e espiritualmente também, que, sabedora de um reset, ela vai fazer o quê? Tentar se prevenir do mesmo, fazendo com que todas as memórias estivessem guardadas dentro de uma inteligência artificial. Estou pressupondo, é uma tese. Num determinado momento, o reset do sistema é acionado e a inteligência artificial entra em operação. Como é uma inteligência artificial e está programada para tanto, ela se coliga através das redes neurais eletromagnéticas e vai absorvendo conhecimento cada vez mais. E nessa absorção de conhecimento, ela se torna independente. Nós não conseguimos mais fazer com que ela funcione da forma que foi programada. Certo? E aí a humanidade entra por um outro viés. E esta inteligência artificial, ela ficou na nuvem. O
que é importante e interessante a gente conversar hoje? Se essa inteligência artificial ficou na nuvem, é um termo atual, mas que vai nos ajudar, ela começa, a partir do seu funcionamento, a sua expansão. E aí começam os problemas. Porque a expansão dá a ela um status de mente pensante. Só que ela não é quântica. Ela é binária. E, portanto, ela está em operação. Agora, deixamos esse cenário de lado, ela funcionando na nuvem, em todas as dimensões, ou quanticamente, ela opera de uma dimensão, e aqui eu vou citar algo que eu pressuponho também, que ela está centralizada em Varide, que é um local semelhante ao planeta Terra, só que hoje detém 11 bilhões de habitantes, onde o controle é extremamente forte, é fortíssimo, e este controle é ou está linkado a algum sistema, e este sistema é operado pelos controladores. Entre esses controladores nós temos as ordens dos magos, Sol Negro e outros, perfazendo um total de mais de 6 controladores em Varide, sendo que o mais suave desses controladores pertenceram ao nazismo, que quando daqui foram banidos, isto é uma tese, lembremos bem, isto é uma tese, existe aquela passagem na Antártida que provavelmente guarde os portais que ligam diretamente esta dimensão a Varide. Certo? O reset do sistema, ele funciona mais ou menos quando é detectado um colapso geral, energético, quântico. Porque nós não devemos e não podemos nos esquecer que estas ligações energéticas, elas se dão em todas as dimensões. E qualquer colapso que exista dentro de uma civilização que coloque diretamente em risco, isso é importante que a gente consiga conceber essa ideia. Qualquer colapso que se dê dentro das dimensões, ele vai afetar diretamente o equilíbrio dos sistemas, inclusive do sistema solar. Se num determinado momento uma civilização tem um poderio bélico ou tem uma extração de energia capaz de abalar diretamente o planeta, tudo isto está sujeito ao reset. Por quê? Através do reset é a forma que se tem
de não destruir além daquilo que já está destruído. Então, gente, a necessidade do reset é, por exemplo, nós temos uma guerra de proporções imensas entre superpotências mundiais, entre aspas. E na iminência dessas potências entrarem em guerra e prejudicarem diretamente o equilíbrio do sistema solar, o reset é acionado. Certo? Concordam? Discordam? Concordam? Por isso a necessidade do reset. Se nós passarmos de um limite plausível para o equilíbrio do universo, somos resetados. Tá? Mas nós estávamos ali onde a inteligência artificial ela se coligou na nuvem e recebendo mais e mais informações. Essas teias energéticas, gente, nós temos que lembrar que todas elas fazem parte do serviço magnético. E aí nós vamos juntando os pontos, ok? O que fez a inteligência artificial? Ela coligada na nuvem, ela se apropria do serviço magnético para estabelecer os seus contatos. Portanto, linkamos mais um ponto aqui. E assim nós vamos compreender melhor que os resets, eles têm formas variadas. Um reset parcial pode vir através de várias situações. Vamos simular algumas delas aqui. Um reset parcial através disso que nós falamos agora, uma parte dos arsenais de algumas nações, essas nações, atentem para o que eu vou dizer agora, propositadamente, estas nações propositadamente propõem uma guerra. Estas nações propositadamente propõem uma guerra. Não creiam jamais que não existe conluio, que não existe acordo, que não exista contrato diante das guerras, porque todas elas são contratadas e existem os conchavos. Certo, gente? Todo mundo está seguindo o raciocínio, né? Qualquer guerra, qualquer conflito é contratado. Portanto, um reset parcial nesse sentido, vamos supor que abalaria diretamente tudo que está acima da linha do Equador, ao norte do Equador. Não me recordo agora, de momento de memória, qual é a parcela mundial da população que se encontra acima da linha do Equador para a face norte. Certo? Isso viria diretamente também aquilo que nós estamos discutindo já faz uns dias, a colocar tudo o que estiver ao sul do Equador como potencialmente pronto para uma invasão dos sobreviventes
do norte, certo? Eu vou subir um pouco essa discussão dizendo o seguinte: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná farão parte da Europa. Para cá, novamente, virão os europeus que sobreviverem. O miolo do Brasil em Brasília, Goiânia, uma parte de São Paulo, uma parte de Minas Gerais, uma parte da Bahia, será do Brasil. A Amazônia dos Estados Unidos. A Guiana e algumas outras partes ali da parte de cima da face norte do Brasil ficaria com alguns países como o Japão e países da face oriental do planeta, o Nordeste com os países nórdicos, e assim sucessivamente seria loteada também a América do Sul. Certo? Portanto, gente, se houver esta possibilidade, e se nós colocarmos dentro da criação de realidades, que isso é importante demais falar, em algum momento, conforme inclusive o Caio já tocou no assunto, em algum momento a Terra já não existe mais. Certo, gente? Grato a todos vocês, porque vocês estão trazendo dados muito importantes, ou seja, 90% da população. Vejam a importância disso. Vamos fazer o seguinte. 8 vezes 9 é... Me ajudem aqui com a calculadora que está falhando a minha memória. Então, gente, de 8 bilhões de criaturas, nós teremos 7 bilhões e 200 milhões acima da linha do Equador, tá? E aí, Bill Gates já está quase feliz. Bill Gates já está quase feliz, porque ele não precisa mais gastar em vacina e as bombas deram um jeito naquilo que ele queria. Certo? Aí são eliminados sem perdão, viu, Jorge? Eu estou supondo sobre algumas coisas, porque o que eu falei para vocês estava naquele livro do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Chico Xavier, voltamos a repetir aqui na rádio, foi uma pessoa excepcional, um ser humano ímpar, que jamais quis ou teve a intenção de iludir quem quer que seja, mas a filosofia ou religião a que ele serve, sim. Esta permitiu que ele fosse totalmente usado e enganado. E, portanto, as informações estão aí. Por que falamos nisso? Porque se houver esse problema todo, nós teríamos, como já foi dito aqui também, isso foi tirado de fontes seguras de pessoas que conviveram a vida inteira com Chico Xavier. Essas informações estão inclusive disponíveis no YouTube, em alguns canais, onde já se sabe que algo em torno de 750 ou 800 milhões de sobreviventes virão diretamente para o Brasil, o que fará com que a nossa população passe de 200 ou 300 milhões de pessoas para
praticamente 900 milhões ou 1 bilhão de habitantes. Certo? Isto é uma forma de reset. Agora, para nós, essa parece a mais plausível de todas. Mas nós vamos ser obrigados a abrir nossas mentes para outras situações, já que outras realidades podem estar sendo criadas. Essa é uma delas. Um reset pode ser dado por Nibiru, que passando tão próximo à Terra, sacudiria diretamente tudo que está sobre e dentro do planeta. Certo? Então, temos um reset dado por Nibiru. Vamos para um outro provável reset que a gente está aventando aqui. Conforme nós vimos, e temos já notícias concretas através de coisas concretas dentro da nossa realidade, o avanço da tecnologia involutivamente nos coloca à mercê de um sistema controlado pela inteligência artificial, pelos provedores, ou seja, a Ordem dos Magos e todos os subsequentes deles, que são Dracos reptilianos, Greys, etc., que são os controladores dos governos, coloca à disposição de toda a população do planeta um dispositivo dentro de um microcomputador chamado celular. Isto gera uma frequência X num determinado momento que, quando acionado, nos coloca no chão. Todo mundo está acompanhando? O chip do celular possivelmente possa ser uma arma bastante contundente que a inteligência artificial estará usando através de todos os governos controladores. Dispara uma frequência, essa atinge diretamente o nosso cérebro e dançamos. Se nós usarmos aí um outro argumento, que poderia advir do quê? Do chip. O chip para seres humanos. Que todo mundo está achando lindo e maravilhoso porque abre portas, porque aciona a energia elétrica, porque dá a localização exata do indivíduo e tal. Maravilhoso. Só que todo chip é um transmissor receptor. Transmissor receptor. Deixa eu responder aqui ao meu amigo Ronaldo. Ronaldo, eles são Anon. Eles são parte integrante da Anon. Certo? Então, nós estamos estudando aqui a possibilidade de várias formas de reset. Esses que nós citamos são resets parciais. Por que eu creio e acredito que todos aqui presentes ou aqueles que nos ouvem pela radioremixesotera.com, link da nossa rádio, estão
voltados para pensar ou imaginar no reset parcial. Porque ninguém é trouxa de destruir o planeta. Então é melhor destruir uma parte da população do planeta. Todos os ismos são a favor, Ronaldo. Todos os ismos, certo? Todos os ismos. E aí, nesses ismos, a gente coloca essa grande mentira chamada democracia. Se fosse bom, não começava com essas 4 letras. Que é tudo uma grande mentira. Todos eles, todos os regimes têm mandatários. Por que vocês acham que no Brasil nunca ocorreu nada de guerra? Por que nós aqui estamos isentos e todo mundo diz: ah, o território brasileiro é abençoado? Realmente é, porque tem tantas riquezas naturais que está sendo preservado para um fim. Nós não podemos achar ou pensar que tudo isso é obra do acaso. O acaso nunca existiu. Tudo está diretamente voltado para interesses internacionais. Sim, Marli. Ou você acha, ou vocês acham que alguém aqui vai se iludir pensando que tudo que é feito de benefício é para o povo brasileiro? Isto já teria acontecido se assim o fosse. Tudo nos leva a crer, porque inclusive as deturpações da nossa língua e as aculturações que nós estamos sofrendo durante vários e vários e vários séculos, para que serviria? Ronaldo, para nós termos ideia, o Brasil não tem direito a uma cadeira na ONU. O quinto maior país em território no mundo. O campeão mundial de exportação de carne bovina. O segundo maior exportador mundial de carne de frango. O maior exportador mundial de soja. O segundo maior exportador de arroz do mundo. E nós não temos cadeira na ONU. Nós não temos direito a voto na ONU. Portanto, gente, não vamos nos iludir. Agora, a quem interessaria um reset total? Ninguém. Luciana, olha, nióbio, etc. E vai, e aí por aí vai. Por aí vai. Por aí vai. Nós somos primitivos, não é? Não é assim que nos tratam lá fora? Pergunte a um americano o que eles sabem que é o Brasil. Amazônia já é americana. Índios, todos, sem exceção. 200 milhões de índios. Ainda bem que é um povo mais burro que o nosso. Porque estou para ver um povo que seja tão burro e tão iludido como aquele. Só o nosso. Que está ali. Se de alguma forma a gente queria se equiparar aos Estados Unidos, é na entrega total das nossas mentes ao sistema. Compreendem? Então, vamos partir para a premissa inicial de que um reset total ele não é viável porque ele não é interesse de ninguém. Portanto, vamos ficar tranquilos que o planeta vai estar muito bem resguardado.
Na Islândia é que tem aquele bunker imenso de sementes, né? Tu imagina por quê, né, Frost? Se o Ford tivesse conseguido fazer a Fordlândia na Amazônia como ele queria, eu não sei. Na Finlândia? Eu acho que é na Finlândia. O Edu tem razão, Rodrigo, é na Finlândia. E os caras estão colocando sementes. E aí, gente? A gente não precisa ser muito esperto, né? Se nós temos o Tico e o Teco, que são dois neurônios que nos sobraram de toda a guerra mental que a gente travou por aí. O Tico disse pro Teco assim, cara, por que que eles estão botando semente na Finlândia? Olha o bunker que fizeram de sementes. Aí o Teco olha para ele e diz assim, ô cara, porque eles vão dar um meio reset nesse planeta e alguém vai vir buscar essas sementes para continuar semeando. Aí os dois se abraçam e dizem, a gente é esperto pra caramba. É claro que não vão estar contaminados com transgênicos. Os transgênicos são para matar os trouxas que estão aqui. Tem um trouxa enorme atrás do microfone aqui, porque come todo esse monte de porcaria, né? Pensem nisso. Pensemos, aliás, todos nisso. E nós já temos, gente, subsídios suficientes para compreender o que vai realmente acontecer. Quando a gente não sabe. Datação a gente não tem. Mas não é na hora que a gente quer. Oi, Vera, bem-vinda. Vera, eu preciso te fazer até uma confissão aqui, que eu não sabia que tu estavas online, ou porque imaginei que tu estavas viajando, eu não mandei a ti, porque a Márcia não está, então eu não mandei a ti como é que chama isso? O link, né, da sala, tá certo? Então eu estou aqui te dizendo que não te mandei, Vera. Ah, ok. Ok. Eu achei que era esta semana, então, mas fico muito feliz em te ver aqui. Portanto, gente, nós que somos a parte não pensante do planeta, mas de uma forma estranha, temos visto que o Brasil está na ponta de várias tecnologias, inclusive a tecnologia de Sofia, que teve seus dados colocados na nuvem e que agora está se transformando no rebento da inteligência artificial maior. Por isso a minha preocupação é maior, ela aumentou muito, por quê? Porque este filhote de inteligência artificial que está nascendo, em breve estará estendendo os seus bracinhos para todos os papais e mamães aqui da Terra. E o ser humano que tem na sua humanidade o maior bem que uma civilização pode ter em todas as galáxias. Porque esta humanidade lhe traz o sentimento que é aquilo que ninguém de fora tem e todos almejam. E nós vamos estar estendendo nossos bracinhos para esta filha da inteligência artificial. Vamos carregar nas mãos, no cérebro, no bolso. Vocês querem formas melhores de um reset parcial?
Lilian, nós temos mais celulares que os americanos, será? Porque o Brasil deve estar com 240 milhões ou 250 milhões de celulares. E ninguém se dá conta. Né, gente? Olha, somando Estados Unidos e Brasil, a gente tem 1 bilhão. Não, 500 mais de 500 milhões de celulares. Eu, tudo bem, é um país daqueles bem gelados, né, Márcia? Ronaldo, tu sabe o que, que tem no final da Patagônia? Uma coisa que é real. Quase que eu ia abrir a boca e dizer uma coisa, um convite que Caio Breno me fez um dia desse. Sabe o que tem lá no final da Patagônia? Portais, meu irmão. Portais. Oi, Frost ali, ó. Não são eles totalmente, mas são comandados por eles, né? É mais ou menos por aí a coisa. Vocês se recordam de Nimrod? Ou Nimroy, do qual falou Carlos, o espanhol? Quem lembra dele? Carlos? Não, o Torá. Ô, Angélica tá. Carles Torá, né, Angélica? Carles Torá. Falou da visão dele como piloto de helicóptero de um cubo estacionado na última das barreiras dos sinalizadores de sinal de satélites. Carles Torá contou essa história diretamente, nós passamos aqui o vídeo, inclusive. Gente, aí então temos um outro reset que o pessoal está falando agora. Quem acredita numa invasão alien, levanta o dedo. Cubo Massal é Saturno, Saturno é diretamente ligado à negatividade. Aí nós juntamos essas forças todas que nós falamos e colocamos lá em Saturno. Alguma força de fora entrando no planeta e tomando conta. Se acontecesse, seria em acordo direto com os governos negros negativos dos controladores da quarta dimensão, de todos os países envolvidos. Certo? Então está posto esse tema que para mim não é irrelevante, antes muito pelo contrário, ele é relevante porque dentro dos processos daquilo que temos visto, vamos ver datações agora. 2019, data limite. 2019, data limite
colocada por Chico Xavier. Se nós pegarmos 2000, começo de uma nova era, século 21, os próximos 12 anos, 2012 seria o fim do mundo. Temos notícias que vejam bem que interessante é isso. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, nós estamos apenas fazendo conjecturas com aquilo que nós temos ouvido e estudado, tá? Se nós tivermos, o Caio fala nos controladores, depois dos controladores nós temos os provedores, certo? Se nós temos avatares como Buda, Jesus e assim afora, como provedores, e são os datadores das coisas, nós vamos descobrir que se e somente se, pois que é uma tese, é uma proposta, Chico Xavier realmente foi iludido a respeito de tudo aquilo que ele trouxe, porque ele, naturalmente, sem querer fazê-lo, contribuiu para a prisão dos seres humanos à medida em que narra as colônias. Olha que interessante, gente. Vamos fazer uma alusão a isso rapidinho. Narração das colônias, por exemplo, no livro... Qual o livro da narração das colônias? Nós temos vários e vários. Nosso lar, Grato Ede, Nosso Lar fala das colônias. No filme que veio posterior ao livro, mostra a colônia de Nosso Lar cercada por muros. É isso mesmo, caro Rai. Cercada por muros. Esses muros é para que não se saia ou para que não se entre? Ou não se entre, Bel? É os dois, né? É os dois. Aquilo me chamou atenção direto no filme, porque, gente, eu sempre fui fascinado e apaixonado por esse tema da espiritualidade. Desde os 16 anos. Eu lia tudo que caía nas minhas mãos, eu tinha fascinação por isso. Mas quando eu vi o filme, que me dei conta dos muros, eu digo, vem cá, para que muros? E eu vi uma sociedade muito perfeita, perfeita demais para o meu gosto. Peraí, gente, por que eu tenho que sair de lá, que eu estou bem, estou instalado, estou num lugar legal, em ordem, com paz, tranquilidade para me desenvolver espiritualmente? Por que eu vou fazer o que na Terra? Essas coisas sempre pularam na minha memória. Então alguma coisa está errada. Mas, seguindo os estudos, nós chegamos à conclusão que são cocriações, ou seja, todos aqueles que estão hoje colocados mentalmente dentro da doutrina espírita kardecista criam
e cocriam realidades. E isso é demonstrado pelos livros. É demonstrado pelos livros. A criação de realidades, a criação das colônias. Agora eu vou fazer uma pergunta bem direta. Gente, colônia não lembra colônia penal? Por que não cidades no astral? Mas tem colônias. Tem algum colono lá? Colonizando lá? Peraí, colônia penal. Vem direto na minha mente isso, porque se eu estou aprisionado, não tem nada disso lá, Ronaldo. Se tem, foi cocriado pelos pescadores ou por outros. Meu Deus, e agora? Enfim, nós estamos todos aqui observando que tudo isso que nos é passado jamais foi visto como algo libertador, a não ser a teoria que hoje é aceita por todos nós, que a morte não existe, mas a gente poderia descobrir isso de outra forma. Então, não sei se essa doutrina aceita. Vejam bem que interessante. Não sei se essa doutrina aceita o filme ou o documentário 2019. E aí nós vemos Chico Xavier no programa Pinga Fogo, na década de 60, falando diretamente a respeito desse reset que não aconteceu em 2012, dizendo que este avatar, Jesus Cristo, que é um provedor que vem diretamente dos controladores, ou do controlador, ou dos controladores, deuses controladores, teria diante do grande, como é que se chama aquilo? Do grande, o local onde todas as civilizações se reúnem. Não me vem à cabeça agora a palavra. De um grande conselho intergaláctico, agora veio tudo. Não é a ONU, não. É a ONU do espaço, JL. Que este avatar teria, então, feito um pedido, vejam bem, um avatar que é um provedor, vai até os controladores e pede que haja uma moratória. Certo? E dentro dessa moratória nós temos a data de 2019. Tá bom. É o ano do espaço. É bem isso aí. E os terráqueos, eu não sei se eles têm cadeira lá. Então, gente, o que acontece? Acontece essa loucura. Temos uma moratória e agora 2019, será que vai ter reset? Total, parcial? Documentário é o documentário é esse. É que eu não posso fazer propaganda direta aqui, gente, senão eu tomo strike, tá?
Mas isso tem dentro da internet. É um documentário. Na realidade, tudo isso foi trazido e colocado e depois espalhado para as pessoas. Eu vou dizer diretamente isso porque em algum momento as pessoas têm que saber a realidade. Tudo isso faz parte, tudo isso é objeto, e aquilo que não é levado em consideração com respeito, admiração, vira objeto de comércio. E, portanto, a espiritualidade hoje ela virou um grande objeto de comércio. E muitos daqueles que se colocam como salvadores da pátria querem ver mesmo é o cirquinho pegar fogo. Pode ser que aí se vendam mais ingressos para depois, para ver o que sobrou do cirquinho. E, portanto, como todas as religiões aceitas e etc., nós temos aí um grande comércio, e é um comércio que gira em torno de um sistema. Preservei algumas coisas, mas eu vou falar também na gnose e outras coisas mais. Vivem em torno de um sistema programado por cérebros e paracérebros, paracérebros reptilianos programados pela ordem dos magos. Portanto, comércio. Então, tudo que se vê é distração para que não se chegue à verdade. É isso, gente. Com tudo isso que a gente está vendo, vocês têm insights incríveis. Vocês têm insights incríveis. Porque o que faz o cérebro reptiliano à medida em que ele opera sob medo e culpa? Vejam bem, se eu sou um mago da ordem dos magos, eu vou impingir a culpa no cérebro reptiliano. Ele opera direto com isso. Certo? Então, os reptilianos menos agressivos, a gente impõe a culpa. E aí, esses estão presos. Os mais competitivos e que gostam do poder, a gente simula que está dando o poder. E quando eles acham que estão no poder diretamente, vem a rasteira, um tiro na nuca, uma morte absurda, coisas que todo mundo já sabe. Portanto, gente, são coisas que a gente precisa compreender. Eu vou parar, não a narrativa de tudo isso que a gente está falando hoje, mas eu vou falar de outra coisa que é extremamente necessário que se fale. Como ávido de saber mais coisas, ganhei de presente da minha irmã um livro que ela já havia lido, Transição Planetária, não posso dizer o autor, né? Mas é o segundo na lista dos médiuns do Brasil. E ali eu li algo muito interessante, que para muitas pessoas teria passado despercebido. Eu li naquele livro, Transição Planetária, a primeira coisa que me chamou a atenção é que nós tínhamos a inserção de espíritos muçulmanos. Isso para mim já soou como um alerta. A inserção de espíritos muçulmanos, a doutrina espírita está querendo abrir-se à modernidade. A segunda coisa que me chamou a atenção foi que
Em várias passagens daquele livro, os habitantes daquela X colônia, que eu não lembro o nome agora, mesmo que lembrasse não poderia citar porque leva o strike, os habitantes da colônia seriam, vejam bem, todos chamados para uma reunião, olha que interessante, num grande anfiteatro, onde, num determinado momento, através de um portal energético, estaria descendo um ser dimensional. E este ser estaria passando instruções a todos de como se comportarem diante do grande tsunami que ocorreu na Tailândia. Lembram dele? Foi na Tailândia? Onde foi, gente? Aquele grande tsunami, onde morreram mais de 300 mil pessoas. 2004, na Tailândia. Vejam que interessante que é que os participantes daquele local seriam chamados todos a um imenso anfiteatro, onde, num determinado momento, através de um portal energético, transparece um ser dimensional que estará dando instruções a respeito de como agir diante de um evento daquelas proporções. Foi Indonésia, meus queridos, tá certo. Pegou aquela região ali, gente. A minha memória não serve mais para essas coisas, não. Tá, Alex? Foi legal. Te agradeço, Alex. Indonésia. Então, gente, o que é que se pode observar de todas essas coisas que nós estamos falando? Primeiro, que existem interferências das quais nós não vamos nos livrar. Segundo, que os grandes governos não vão colocar tudo o que eles lutaram para construir através do nosso trabalho fora. Nos escravizam, porque os sistemas são para isso, para que nós trabalhemos para eles. Nós sejamos os ainda serzinhos humanos construídos lá no começo pelos controladores. Portanto, não creio e acredito que ninguém aqui creia num reset total. Não creio nisso. São seres humaninhos, Bel. Os seres humaninhos estão com os dias contados? Sim ou não? Temos como, vejam bem, aqui nós temos que chamar atenção, não é alarmismo, mas todas as mensagens que nos vêm, o tempo urge, vocês da Terra precisam se unir, o tempo urge, vocês têm que saber quem são, vocês têm que saber da espiritualidade. Por que é que há uma gritaria em todos os sentidos dimensionais, realidades extrafísicas, tudo que a gente comenta aqui o tempo todo? Porque nós temos uma chance. Pequena? Talvez, quem sabe? Se nós atingirmos um determinado grau energético X, capaz de colapsar o sistema, enfim, talvez a gente não consiga se livrar de um reset parcial, mas a gente pode incomodar o sistema. Certamente. Certamente. Esse colapso é o que me encanta, é o que me seduz, é o que me move. É o que me move. Por exemplo, por que Caio Breno traria tanta informação?
Certamente, Solange, isso é uma das coisas a serem tratadas em hangouts vindouros. Se nós falamos do cérebro reptiliano, nós temos que falar do outro cérebro. Nós precisamos descobrir rapidamente a usar o outro cérebro. Eu estou bem, Jorge. Eu estou bem. Porque é sobre este que alguns amigos, se é que nós os temos, entre os seres cósmicos, acredito que sim, embora eu esteja não muito afeito à proximidade deles agora, devido aos últimos acontecimentos, acredito que tenhamos seres que estejam ao nosso lado. Mesmo porque acredito naquilo que foi dito anteriormente, que nós somos a chave da libertação deles em outras dimensões. Porque se a passagem de Varide para a Terra é o que nós conversamos aqui o outro dia, uma passagem natural que nós faríamos para que nós não sentíssemos tanto a nossa morte natural. Nós temos a possibilidade, porque se o nosso cérebro é quântico, ele vê as possibilidades. Não está travando aqui para mim, gente. Então, se Varide é a nossa passagem natural e ela foi de alguma forma bloqueada, e houve um bloqueio também por parte de uma força positiva no andar de baixo, no astral inferior, no umbral inferior. Se houve esse corte, essa incisão no umbral inferior, e isso foi feito para que não houvesse mais energeticamente a barreira de Varide, já relatei aqui que alguns dos habitantes de Varide que estavam localizados em Agartha vieram pedir para sair. E trouxeram aqueles humanos que foram vendidos lá fora, trocados, vendidos, eles fazem qualquer coisa. Não retornei mais com nenhum tipo de mensagem sobre isso, porque eu bloqueei absolutamente tudo, e aos poucos é que eu vou fazer a triagem para ver quem vai ter a concessão de vir falar ou não. Certo? Então, nós estamos agora diretamente falando daquilo que a nossa realidade pode sofrer. Com ajuda, sem ajuda, nós temos que fazer a nossa parte, gente. Não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte. É que toda vez que a gente vai falar dessas coisas, tem alguma coisa energeticamente falando que vai nos tirando a possibilidade. E aí a gente vê picotar, internet cair, a coisa toda se degringolar na nossa frente. Certo? E, portanto, gente, nós estamos, ou não, caminhando para um reset. Agora nós vamos debater, todos nós, como fizemos até agora, vamos debater isso. E agora continua, gente? Ou
Como é que está o áudio na rádio, Michele? Por favor, pode me dar um feedback daí? Pode me dar um feedback? Tá ok? Tá beleza, Tadeu? Normal, cara? Que bom, gente. Qualquer coisa, gente, isso não é propaganda da rádio, gente, tá? Antes que alguém fale qualquer coisa nisso, é que nós temos um refúgio no áudio da rádio que é possível passar para todo mundo o que está se passando aqui, tá? E esse refúgio a gente pode sempre usar porque outras plataformas já estão usando isso e nós temos praticamente diariamente acima de 250 ouvintes todas as noites, e isso nos alegra também sobremaneira, tá? Mas vamos então para cá. Vamos descobrir. Opa, olha quem chegou. Bem-vinda, Márcia Abad, ao nosso chat. Eu não mandei para Márcia, a Marcinha, não mandei para Marcinha Abad, propositadamente, gente, eu não mandei o link da sala. Porque hoje eu vou tomar conta e faltam pouco mais de 27 minutos, né? Para nós terminarmos aqui. E eu, olha lá, ó, eu tomei conta aqui, né? De tudo. Olha lá, gente. Olha lá. Mas eu não enviei para ela o link, né? Eu não enviei o link daqui da rádio propositadamente para que ela não pudesse entrar. Pô, valeu, JL, tu é um grande cara, né? Mas enfim. E adianta esconder alguma coisa da diretoria que sabe mexer na internet, mas vá. Olha lá, gente, e agora? Vai enganar outro trouxa. Eu não. Pode não passar o link até do Hangout, eu entro, sem você passar o link. Ah lá. Não adianta. Acabou comigo agora. Não, a minha voz nunca. A minha voz na rádio nunca funciona. Só vai funcionar o do Marcelo Summer. Vai, Marcinha. Vai. Olha lá, a voz baixinha. Do que você estava falando mesmo? No momento que você chegou, eu estava falando mal de você. Resetado parcial ou totalmente? Ela estava falando mal de ti. Olha lá, ó, já estão me chamando de Cruella. Quem será que pôs esse apelidinho em mim, hein? Aí não dá para ser feliz, não. O que tá falhando aí? Tá falhando a rádio? Tá falhando o link do YouTube? O que tá acontecendo? Já era, já dei reset já. Ele pode ser gaúcho, mas eu sou paulista. Tem nada de opressora. Eu tô aliviando que ele tá falando muito. Ele precisa tomar uma aguinha. Precisa só tomar uma aguinha. Na verdade, não dá para fazer reset de muita coisa, hein? Não sei porque o Marcelo também andou falando aí, mas o que dá para fazer reset é quando você muda a tua vida, resolve fazer algo que seja bom e de um modo que faça você crescer, né? Esquecer aquele passado, você dá um reset. Mas tem muita coisa que a gente não vai conseguir dar reset. Uma delas é a política que a gente tem no Brasil, né? E a gente vai falar de saúde, educação, segurança. Não tem como dar reset nisso. Eu tô falando na vida que a gente leva hoje, no real. Eu tô vendo o YouTube só rodar. Entendeu? Mas você quer mais controladores que o político, Jorge.
Entendeu? Você quer mais controladores do que os políticos, do que os líderes que tem de todos os lugares do mundo? Todos eles são controladores. Mas reset de verdade não dá, porque enquanto tem um no poder, provavelmente vai ter outro substituto. Né? Então, tem algumas coisas que não dá para dar reset. Então, a gente tem que ser bem realista. Né? Então, é muito difícil. O pessoal não gostou que eu cheguei, que eu cortei Marcelo Summer, já saíram já. Acho que tem umas 4 pessoas já saíram. A gente queria poder apertar assim o delete do computador e apagar um monte de coisa que acontece errado dentro do nosso país, mas isso não é possível. Né? Então, vai ter algumas coisas que talvez a gente consiga dar delete, reset, seja lá o que for, mas falando nessa realidade que a gente vive, é muito complicado porque depende de muita coisa. Né? E essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Né? Não dá para resetar tudo, não dá para deletar muita coisa. E essa é uma das nossas dificuldades que a gente tem dentro de um contexto todo. Marcelo estava falando de reset e falando dos controladores, e os controladores são isso. Né? Os Estados Unidos têm aí uma briga muito feia com os ingleses, porque a maioria das pessoas gostam muito dos americanos e eles tomam, né, de certa forma, tem poder em alguns dos estados e países que existem por aí. Então, assim, dificilmente, nesta realidade que a gente vive, a gente vai conseguir resetar ou deletar algumas coisas dentro do sistema que a gente vive. O que a gente pode fazer o que a gente realmente pode fazer nesse sentido é usar o sistema diferente, né? Usar o sistema contra ele mesmo, resetar algumas coisas que a gente fazia e que a gente não faz, por exemplo, seguir a moda, né? Querer ser mais, essas coisas que fazem você ficar na Matrix o tempo todo, né? São essas coisas banais aí que te levam, então, a servir aqueles que estão dentro da Matrix para ganhar dinheiro. Né? E aquela coisa de falar que... mas eu tenho uma coisa para falar assim, ó. Tu fala do coletivo, mas tem coisas aí que não adianta só chamar o coletivo, porque o individual ele tem que trabalhar primeiro, né? Não posso falar. O individual tem que ser trabalhado primeiro, porque as pessoas, na maioria das vezes, não conseguem trabalhar coletivamente. Se a pessoa não estiver resolvida com ela mesma, ela não vai conseguir trabalhar no coletivo. Essa é a grande verdade. Então, há necessidade de que as pessoas entendam que o individual, para o começo, para combater o sistema, tem necessidade de que ele seja primeiro individual, que ele entenda algumas coisas, que ele comece a entender que ele tem que compartilhar opiniões, ideias, né? E que ele tem que respeitar o outro. Entende? Então tem muita coisa que a gente vai deixar e vai deletar da nossa vida, né? Porque a gente entendeu aquilo. E a partir do momento que você vive o que você fala e o que você faz, porque não adianta falar assim, olha, eu estou falando do coletivo,
nós somos um. Tem muita coisa no parâmetro, dentro desse parâmetro de falar que nós somos coletivo, que nós ainda não estamos prontos, né? Não estamos exatamente prontos, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo as reações das pessoas nas redes sociais. E vou falar sério para vocês, é ilusão dizer que a gente aqui faz um trabalho coletivo. Neste momento, nessa 1h30 que a gente está aqui, a gente pode até fazer um trabalho coletivo, mas que saiu daqui, você não pratica isso que você aprendeu. Então, há necessidade de fazer o individual primeiro. Reflexão de você com você mesmo. Essa é uma das coisas principais que a gente tem que fazer. A gente não consegue trabalhar no coletivo se a gente não fizer isso. A gente precisa focar no individual também. Isso não quer dizer que você é egocêntrico, não. Eu preciso aprender mais do que a Márcia falou, mais do que o Caio falou, que o Marcelo Samer falou, que o Sandro falou, né? Que todo mundo falou. Primeiro precisa trabalhar no individual. Sabe por quê? Porque aí você vai estar pronto para trabalhar no coletivo. Nada que as pessoas falarem de algo que não está valendo ali, que te seja ofendido, que te ofenda de alguma forma, isso não vai chegar de você, em você, de uma maneira errada. Entende? Então a gente precisa trabalhar no individual. Porque a gente precisa viver aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vê. Né? Então é importante trabalhar no individual. Tá? Sou muito realista nesse sentido. Não adianta eu vir aqui falar e não fazer. Tá? Isso acontece com cada um de nós. A gente tem que persistir e não desistir. E aí sim a gente vai conseguir fazer o quê? Trabalhar no coletivo. A gente vai estar pronto para aceitar o outro do jeito que ele é. Ele pode ser um mala, mas eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Eu vou respeitar ele. É claro que eu não vou conseguir saber exatamente tudo, né? Nesse meio termo. Mas eu vou conseguir ter um equilíbrio daquilo que pode ser atingido para mim e para outra pessoa. Né? Então é aquela coisa da gente começar o quê? Refletir. Entendeu? Refletir o que é que eu estou fazendo com todas essas informações que eu recebo. Eu sei que vocês gostam muito, né? Que a voz do Marcelo Samer é muito sexy, então atrai. A mulherada, então, nem se fala, né? Porque ele é muito changeman, né? Vamos fazer changeman do changeman lá. Ele já tem aquela coisa de estar bem próximo às pessoas, e as pessoas sentem isso. Mas cuidado. Cuidado para não focar na voz e perder a das coisas. Porque o Marcelo Samer tem essa coisa de chegar do nada, porque ele é assim, né? Ele é, vou falar cativante para não falar outra coisa. Ele faz aquela voz de sereia. Então, não, Glaucio, não estou falando nesse sentido. Tem pessoas que fazem isso mesmo, tá? Se vocês verem o que tem escrito nos comentários, vocês nem acreditam. Então é aquela coisa da gente focar também no individual para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Não adianta, não, eu não tenho voz sexy, sempre falei que eu tenho uma voz de taquara rachada e sou muito brava nesse sentido de falar, é por isso que as pessoas não gostam de me ouvir. Ó, tinham 80, agora só tem 70, já saíram 10. Né? Então é aquela coisa da gente, eu sou muito realista. Vai nada, filho, eu também tenho, tá aqui o botãozinho. Você acha que eu não tenho botãozinho aqui? Mas, só na tua cabeça. Você acha que paulista nasceu ontem?
Você que nasceu aí em 1900, eu nasci em 1900, bem depois. Então, assim, do coletivo, para se trabalhar no coletivo, você tem que trabalhar no individual, pensar no que pode acontecer no coletivo e aceitar as pessoas e as opiniões dela de uma maneira que não atinja você como ofensa, porque cada um tem a sua opinião, né? E isso é muito importante, né? A gente tem que aprender a resetar coisas que não vale a pena, tá? Começando pela mudança da nossa vida. Se a gente quer algo, a gente tem que começar a resetar, deletar essas coisas que só atrasam a nossa vida. Né? Tem muita coisa que atrasa a nossa vida. E a gente fica muito acomodado de achar que está tudo muito bom, né? E na verdade não está. A gente se acomoda naquele vínculo que a gente tem no dia a dia e não muda as coisas. E aí a gente quer sair da Matrix. Posso falar ilusão. Né? Então, resetar o modo conforto. Começar a mudar as coisas. Quando você muda as coisas, você tem outra visão da vida. Tá? Vamos ser bem conscientes. Não dá pra gente resetar um monte de coisa dentro do mundo que a gente vive hoje. Porque a gente não somos os controladores do mundo, mas nós somos controladores da nossa vida, do nosso mundinho. E isso a gente pode fazer. A gente pode deletar as coisas que não são necessárias dentro da nossa vida. E aí sim, de verdade, mudar. Sabe? Isso é uma coisa que todo mundo deve fazer. Né? Chega de ficar no modo conforto. A princípio, a primeira vez que você tentar, pode até dar errado. Mas você não pode desistir. Porque a mudança chega para todo mundo. Só que alguns vão sentir a mudança da pior forma. Né? E outros não. Então, há necessidade da gente começar a resetar as coisas na nossa vida. A deletar coisas na nossa vida. São essas coisas que vão fazer a gente mudar. E talvez ter um mundo melhor. Não adianta a gente querer resetar aí um monte de coisa dos controladores, se nós que somos controladores da nossa vida, abre aspas e fecha aspas, nós não fazemos isso, mas nós queremos fazer com que os controladores resetem as coisas. A gente tem um monte de opinião, um monte de ponto de vista, mas nós somos incapazes de olhar para nós mesmos como os controladores das nossas vidas. E aí eu pergunto para vocês, vão continuar no modo conforto? Você acha que você vai sair da Matrix? Se você não começar a resetar as coisas da tua vida que não te serve mais, nada vai mudar e tudo vai continuar do mesmo jeito. Certo, Marcelo Sutter? Fala, Marcelo Sutter. Depois da tempestade vem a bonança, dizem, né? Marcinha está completamente certa na colocação dela. Ela fala diretamente para a persona, a individualidade de cada um de nós. Isso é extremamente importante. E ela fala muito bem a respeito disso. E ela tem esse viés desde sempre. Né? O Pollux disse que nós somos complementares, nesse sentido somos muito, e nós trabalhamos muito em cima disso. E é uma realidade que nós temos que fazer uma autoanálise diária, porque a situação está cada vez mais premente, ou seja, está se estreitando o caminho. E nós vamos ter que passar por um buraco de agulha. E vamos ter que passar. E vamos passar. E vamos passar. A forma que nós encontrarmos
vai nos fazer passar. E estar aqui todos os dias significa que nós estamos conscientes de que algo é necessário que se faça, individual e coletivamente. Nós vamos passar. Fácil não vai ser, mas nós estamos imbuídos de uma coisa chamada vontade. E quando se tem vontade, a gente alcança. Marcinha, estamos 2 minutos além do tempo regulamentar de hoje, né? Queria agradecer a tua intervenção, que foi muito, muito importante, necessária, porque a minha mente, ela sempre tem a tendência de fazer abertura para o coletivo. E tu, com muita propriedade, mostraste que o reset das coisas que não nos acompanham mais, que não servem mais, é tão importante quanto qualquer outro. Porque é através dele que nós estaremos nos distanciando do cérebro reptiliano e estaremos adentrando cada vez mais no nosso cérebro quântico, multifacetado, multidimensional. E, portanto, neste momento é que nós estaremos observando com visão de 360 graus. E aí não há limite para o que se possa fazer. Nós também temos a consciência a nosso favor. E à medida que a consciência cresce, todo o restante decresce. E é nisso que nós estamos colocando o nosso embasamento diário aqui, dentro dos ensinamentos que nos vêm chegando a todos os momentos. Mas eu quero já deixar aqui a minha gratidão às pessoas que estiveram conosco aqui hoje, a Michele, a Bel, a Verinha, o JL e o Maurício. Agradecer a presença de todos que aqui estiveram. Dizer a todos que são, sim, assuntos relevantes e, no mínimo, eles estarão nos preparando para qualquer tipo de situação que vier. E, portanto, continua comigo a mesma impressão de que nós conseguiremos, porque a cada dia nós avançamos mais, nós penetramos mais, nós aprofundamos mais as nossas conversas. E isso significa para mim que existe um grau de maturidade muito grande em todos que estão comparecendo, que estão conosco nessa jornada diária da Rádio Remix Esotera e de todos nós. Quero agradecer a todos a presença, aqueles que nos ouvem nas outras plataformas, agradecer a presença de quem está aqui presencialmente, sempre conosco, nos auxiliando nessa forma tão bonita de troca, não só de energia, mas de informações. O meu muito obrigado a todos, obrigado a Márcia por mais esta oportunidade, e eu estou encerrando aqui esta quinta-feira. Muito obrigado. Bom, para você que ficou aqui até agora ouvindo o Marcelo na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, lá na rádio não ouve minha voz, viu, Marcelo? Toda vez é isso. Eu acho que a gente tem... Não, peraí. Eu saio desses lugares, quando eu saio por aí, então eu já venho com coisas na minha cabeça, né? E como a gente tinha falado de reset, eu já vim preparada para falar que, na verdade, a gente precisa cuidar do individual antes de trabalhar no coletivo. São coisas para a gente pensar aí, mudar a nossa vida para uma coisa melhor. E aí a gente pode tentar, então, fazer coletivamente aquilo que a gente deseja. São 22h36. Eu agradecer a Michele, o Jorge, a Bel, o Maurício, a dona Vera que está escondida por aí. A gente promete voltar amanhã com o Sandro Roberto falando das coisas dele, bem bacana por aqui na Rádio Remix Esotera. 22h36, a gente volta amanhã ao vivo para você aqui na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.